Bom dia, meu nome é Giovanni Viana e eu vou apresentar para vocês o trabalho desenvolvido no meu PIBIC. Ele trata da análise de métodos automáticos para se determinar a distribuição de uma carteira de investimento em ações. Ações são ativos que representam frações de empresas, que são negociadas através da bolsa de valores. Comprando uma ação, você passa a ser um sócio investidor da empresa e pode obter retorno tanto pelo lucro da empresa como pela valorização dela ao longo do tempo. Porém, investir em ações tem riscos e o mercado de renda variável é volátil. Os riscos de uma carteira podem ser reduzidos através da diversificação em várias empresas, de forma a que, quando uma estiver em uma fase baixa, isso possa ser compensado por outra, que não esteja sujeita ao mesmo risco. Olhando para o gráfico, podemos dizer que à medida em que o número de ativos numa carteira aumenta, devido à diversificação, os riscos tendem a diminuir. Nosso objetivo foi focar em carteiras de investimento para o longo prazo. Supomos que o investidor já escolheu quais empresas irão compor sua carteira, porém deseja calcular qual a proporção de cada ativo de modo a minimizar os riscos e maximizar o retorno. Nós comparamos 3 métodos automáticos para isso. Um deles foi proposto por nós. O primeiro deles é o ingênuo. Ele consiste em distribuir igualmente todos os ativos dentro da carteira. Este método é o mais simples possível e foi escolhido como comparação para testar se os outros dois serão eficientes na resolução deste problema. O segundo método testado é bem conhecido da literatura, que é a teoria moderna dos portfólios. Através da combinação dos ativos em uma carteira, é possível criar várias configurações de risco e retorno. Neste método, o risco é estimado através da volatilidade, calculada pela variância. Na teoria moderna dos portfólios, é utilizado o histórico dos ativos. O espaço possível representa os valores de retorno e volatilidade que podem ser obtidos através da combinação dos ativos escolhidos. Comparando com o ativo de renda fixa, livre de risco, que normalmente são considerados os títulos de tesouro, é escolhido a distribuição dos ativos dentro do espaço possível, que resulta na maior inclinação dessa reta, ou seja, que resulta no maior retorno para uma dada volatilidade. Por fim, o terceiro método foi proposto por nós. Nesse caso, usamos uma carteira de referência para determinar a distribuição dos ativos. A carteira de referência é uma carteira pulverizada, ou seja, com muitos ativos, de modo a não estar sujeito aos riscos intrínsecos de cada setor ou empresa. O objetivo é determinar a distribuição de cada ativo, de modo que aqui a carteira tenha um comportamento semelhante à carteira de referência. Para tanto, usamos a correlação entre os ativos da carteira e da carteira de referência. Na equação, beta é a proporção do JS ativo na carteira, que é calculado em função de alfa, que é a proporção do iésimo ativo na carteira de referência, e gama, que é a correlação entre esses dois ativos. Isso é semelhante a um processo de votação, onde os ativos da carteira de referência distribuem o seu peso para os ativos de carteira em função da correlação entre eles, ignorando correlações negativas. O valor gama maiúsculo serve para normalizar o valor dos votos, de modo que a soma dos pesos de todos os ativos seja 100%. Para testar o nosso algoritmo, usamos as ações do Índice Brasil 100, do dia 29 de março deste ano. E efetuamos um total de 18 mil simulações, variando o número de ativos da carteira que eram escolhidos aleatoriamente das empresas do índice. Comparamos a performance dos métodos através do índice de Sharpe, que relaciona os riscos e o retorno de uma carteira. Ela é calculada como a razão entre o retorno da carteira menos o retorno de um ativo livre de risco, dividido pela volatilidade da carteira, medido pela variância. Assim, quanto maior o índice de Sharpe, melhor é a relação risco-retorno de uma carteira. Porém, analisando a volatilidade, tanto os métodos ingênuo quanto por referência tiveram um decaimento rápido da variância com o aumento do número de ativos. Como o índice de Sharpe é a razão entre o retorno e volatilidade, o método por referência teve inicialmente um decaimento mais rápido do retorno do que da variância, até 4 ativos na carteira, a partir do qual a variância passou a decair mais rapidamente do que o retorno. Nessa curva, relacionamos como o índice de Sharpe se comporta para cada um dos métodos, à medida que aumenta o número de ativos na carteira. Tanto para o método ingênuo quanto pela teoria moderna dos portfólios, o índice de Sharpe crescia com o aumento de ativos na carteira, mas tiveram sempre uma performance abaixo do método por referência. O método por referência teve um comportamento diferente. Inicialmente, o índice Sharpe decresceu com o aumento de ativos até o ponto com 4 ativos, e a partir de então, passou a crescer. Este comportamento pode ser explicado por dois fenômenos com comportamentos opostos. O retorno da carteira distribuída através do método por referência decresceu com o aumento do número de ativos, se estabilizando em torno de 40%. Já os outros dois métodos tiveram um retorno praticamente independente do número de ativos da carteira. Porém, analisando a volatilidade, tanto os métodos ingênuo quanto por referência tiveram um decaimento rápido da variância com o aumento do número de ativos. Como o índice de Sharpe é a razão entre o retorno e volatilidade, o método por referência teve inicialmente um decaimento mais rápido do retorno do que da variância, até 4 ativos na carteira, a partir do qual a variância passou a decair mais rapidamente do que o retorno. O método por referência foi o melhor entre os três. Ele apresentou altos retornos para a carteira, mais concentradas, e uma volatilidade que decrescia rapidamente com o aumento do número de ativos. A carteira usada como referência era pulverizada. Carteiras pulverizadas tendem a ter uma performance muito próxima à performance do mercado. Este método por referência, na forma como foi adotado neste trabalho, tentava replicar o comportamento de uma carteira pulverizada em uma carteira teórica com menos ativos. Já a teoria moderna dos portfólios foi o pior entre os três. Ela apresentou um retorno muito similar a uma carteira ingênua, porém com uma maior volatilidade. Acreditamos que isso se deva ao fato deste método depender fortemente da rentabilidade passada. Caso o histórico passado não se repita, a performance dessa carteira ficará comprometida.